E aí, pessoal, vídeo 21, estamos chegando aqui naquele momento em que todo mundo fala que o hábito está se fixando. 21 dias, é claro que a gente não está fazendo consecutivo, estamos fazendo aí com o descanso de sábado e de domingo, mas temos aí 21 vídeos, né? Você pode ter assistido até consecutivamente, né? Olha, estamos na página 130, já pega aí, pega o seu café. A gente já vai terminar, olha aqui, isso aqui vai rapidinho, tá? Vamos lá. Quando me mudei para Los Angeles, a gente já leu isso aqui? Vamos aí. Não. Quando me mudei para Los Angeles, eu conheci um roteirista. Soube que muitos deles tinham a própria empresa. Eu acho que a gente já leu, minha gente. Já leu. Vamos lá para 132. O bicho a caminho. Por que a resistência permite que nos tornemos profissionais? Porque ela é valentona, não tem força própria, sua força deriva totalmente do medo que sentimos dela. O valentão perde a coragem diante do primeiro bichinho que enfrenta. Bichinho não, gente, o primeiro baixinho que enfrenta. A essência do profissionalismo é o foco na tarefa de suas exigências enquanto a realizamos, excluindo todo o restante. Os antigos espartanos aprendiam a olhar o inimigo, qualquer inimigo, como pessoas sem nome e sem rosto. Ou seja, acreditavam que, se cumprissem seu dever, nenhuma força na face da terra resistiria a eles. Em O Rastros de Ódio, de John Wayne e Jeffrey Hunter, perseguem o chefe indígena Cicatriz, que raptura sua jovem parente, interpretada pela Natalie Wood. O inverno os detém, mas Ethan Edwards, personagem de Wayne, não esmorece diante da sua decisão. Voltará à caçada na primavera, diz ele, e, cedo ou tarde, a vingança do fugitivo enfraquecerá. Ethan não parece ter aprendido que há sempre um bicho ao caminho, pois vai encontrá-lo no final. Isso é tão certo quanto a terra girar. É uma frase desse filme. O profissional está a caminho, vence a resistência em seu próprio jogo, mostrando-se mais resoluto e mais implacável que ela. Isso aí. Então, você vê que o resultado é que diz se ele é profissional ou não. Ou será o processo? Essa é sempre uma dúvida muito interessante. Aqui está falando, olha, vence a resistência em seu próprio jogo, mostrando-se mais resoluto e mais implacável que ela. O profissional está a caminho. E a pessoa que chega lá, mesmo atuando parecido com um profissional, ou até mais que um profissional, mas não vence. Ele é considerado um profissional? Considerado um amador? O que acontece? Porque a gente não está sabendo muito sobre os cemitérios, sobre as pessoas que não conseguem. A história é contada e narrada por quem ganha a guerra, por quem ganha a eleição. E o que acontece com aqueles que não conseguem, mas lutaram, e lutaram firme e forte e profissionalmente, mas não ganharam, né? A história está cheia de cemitérios, de projetos, né, de pessoas que simplesmente não ganharam. Eu acho que às vezes a gente analisa nesses livros e tal, e eles contam as histórias de quem ganhou, de quem esteve à frente, de quem sobreviveu para contar, né? Mas a história ela é muito silenciosa da versão do cemitério, do que não conseguiu prosperar. E essa história é muito interessante. Quer dizer, quem é profissional é quem vence ou quem luta como um? Fica a pergunta para você, é a minha pergunta. Nenhum mistério. Não há mistério em se tornar profissional. É uma decisão tomada de um ato de vontade. Preparamos a mente para ela nos ver como profissionais. E ela vê. Simples assim. A gente está entrando agora na terceira e última parte, né? E aqui está falando, além da resistência, o reino superior. Então aqui é interessante a gente relembrar como é que ele,
né, dividiu aqui, definindo o inimigo, que a gente viu que ele passou o capítulo inteiro fazendo uma definição, o que é resistência e o que não é resistência. A segunda parte, combata a resistência, torna-se um profissional, ele começa fazendo essa diferença entre amador e profissional, e definindo o profissional, né, cada vez mais, o que faz, como é que ele é, como é que ele pensa, como é que ele se porta, né, como é que é o seu comportamento. Então, parece que o livro passou até aqui, definindo resistência e definindo profissional. E o apelo dele, na verdade, é tipo, cara, você é você se enquadra aqui, né? Ou não? E aqui ele fala, além da resistência, um reino superior. Então a gente vai para a terceira e última parte. Você vê que, como eu fui mostrando para vocês logo no início, aqui está o início do capítulo, né? Aqui tem uma página em branco, eu sempre utilizo essas páginas em brancos para anotação e anotação objetiva. Eu estou trabalhando para o meu eu do futuro, quando eu voltar aqui, né? Esse aqui já estou lendo pela terceira vez. Quando eu voltar aqui, e eu vou bater aqui, ó. A invocação das musas, está na página 142. Pronto, eu não quis copiar o texto inteiro, a rezinha da invocação da musa está lá. Me resumiu, né? E aqui eu coloco outras coisas, de definições, de conceitos, atrelo a páginas, para me ajudar no futuro a entender tudo isso aqui. E além disso, eu faço também resumos bem objetivos. Você vê que o resumo é bem objetivo, né? Parece até um código, parece até tipo, verifique lá, né? Mas é assim. Você não tem tempo, seu eu do futuro muito menos, né? Se você não tem filho, não tem marido, não tem mulher, não tem hipoteca, não tem casa, não tem carro, não sei o que, no futuro você possivelmente vai ter muito mais coisa. E se não tiver muito mais coisa de bens, vai ter muito mais dores, muito mais, né, questões aí de idade a se resolver, mas vai ter muito mais coisas aí no seu prato. Mas vamos lá. O primeiro dever é render sacrifícios aos deuses e rogai-lhe que lhe concedam ideias, palavras e atos capazes de tornar seu comando o mais agradável possível a eles e de trazer para si mesmo, seus amigos e sua cidade o máximo de afeto, glória e benefícios. Xenofonte, o comandante da cavalaria. E aqui eu anotei ideias, palavras, atos, afeto, glória e benefício, fazendo um comparativo entre esses conceitos. Página 138, vamos lá? Os anjos como entidades abstratas. Os próximos capítulos versarão sobre aquelas forças psíquicas invisíveis que nos amparam na jornada rumo a nós mesmos. Pretendo usar termos como musas e anjos. Isso o desagrada? Então, tem minha permissão para conceber os anjos como entidades abstratas. Considere essas forças tão impessoais quanto a gravidade, e talvez sejam. Você acha muito difícil acreditar na existência de uma força que faz crescer cada grão ou semente? Ou de um instinto que impede cada gatinho ou potro a correr, a brincar, a aprender? A resistência, podendo ser concebida como pessoal, eu disse que ela ama isso ou aquilo, odeia isso ou aquilo. Também pode ser encarada como uma força da natureza tão impessoal quanto a entropia ou a deterioração molecular. Do mesmo modo, o apelo ao crescimento pode ser concebido como pessoal. Um daimon, ou um genius, um anjo ou uma musa, ou impessoal, como as marés ou o trânsito de Vênus. As duas coisas funcionam, desde que os sintamos bem com elas. Mas, se a extradimensionalidade não goza da sua simpatia sob nenhuma forma, pense nela como talento programado em nossos genes pela evolução. A minha tese é: há forças que podemos chamar de nossas aliadas. A resistência faz de tudo para nos impedir de ser aquilo que nascemos para ser. A resistência faz de tudo para nos impedir de ser aquilo
que nascemos para ser, mas poderes iguais e contrários se erguem contra ela. São os nossos aliados, os anjos. Então, ele fala da resistência, ele fala de como você se torna profissional e fala da sua grande arma, os anjos e as musas que estão do seu lado aí do ringue, para lutar contra essa resistência. Você lembra que ele falou que quanto mais risco, quanto mais desafiador, quanto mais difícil, mais também forte a resistência. Ela vai de páreo a páreo ao que você coloca no seu jogo para jogar, ao que você está disposto, né? Ela está lá. Está disposto a isso? Você vai ver a resistência que tem, né? Então, só lembrando que esse anjo e essa musa, elas têm que ser poderosos e fortes, né? Abordando o mistério. Vamos lá. Por que insistir tanto em profissionalismo nos capítulos anteriores? Porque em arte o mais importante é o trabalho. Só o que importa é se sentar todos os dias e começar. Grifa isso aí. Por que isso é tão importante? Porque quando nos sentamos todos os dias para trabalhar, algo misterioso começa a acontecer. Um processo é posto em movimento e por ele, inevitável e infalivelmente, o céu vem em nosso auxílio. Forças invisíveis perfilham nossa causa e o acaso reforça nosso objetivo. Eis outro segredo que os verdadeiros artistas sabem e os pretensos escritores ignoram. Quando nos sentamos todos os dias, fazemos nosso trabalho, o poder se concentra à nossa volta. A musa toma nota da nossa dedicação, aprova, obtendo graça aos olhos dela. Quando nos sentamos e trabalhamos, tornamos-nos um imã que atrai limalha de ferro. As ideias surgem, as percepções multiplicam. Assim como a resistência tem sede no inverno, a criação tem morada no céu. A criação não é apenas uma testemunha, é uma aliada ativa e dedicada. Aquilo que chama de profissionalismo, outro poderá chamar de código dos artistas ou caminho do guerreiro. Grandes nomes para possíveis ideias de livros. Olha aí, código dos artistas, caminhos dos guerreiros. É uma atitude onde não há egoísmo, mas serviço. Os cavaleiros da Távola Redonda eram castos e reservados, mas enfrentaram dragões. Nós também enfrentamos dragões, enfrentamos grifos que deitam fogo pelas ventas, grifos da alma, que devemos combater e vencer para chegar ao tesouro do nosso eu potencial e libertar a donzela. Estes são o projeto e o destino que Deus traçou para nós, bem como a resposta à pergunta sobre o motivo de estarmos nesse planeta. Esses são o projeto e o destino que Deus traçou para nós. Enfrentarmos dragões. Simples assim, que devemos combater e vencer para chegar ao tesouro de nosso eu potencial e libertar a donzela. Então, enfrentamos dragões para libertar o nosso eu. A gente vai para fora para ir tão para dentro e nos libertar. Esse é o projeto destino de Deus para todos nós. Olha que bonitinho! Que bonitinho! Vamos parar por aí hoje, porque aí amanhã a gente entra na invocação da musa, que é a grande oração, reza, frase, né? Como você queira, né? Coloque o nome que você quiser, e aqui ele te deixa bem livre para colocar o nome que você quiser aqui, mas é o que ele lê, o que ele fala, o que ele tem como mantra todo dia, quando ele começa o trabalho dele às 9 da manhã. E se lembra, ele organiza, ele prepara o tapete, ele organiza o seu local de trabalho para estar tudo certo e uma linda recepção para as musas inspiradoras chegarem e o ver trabalhando. Então, é isso que ele vai falar amanhã e a gente vai ler amanhã para vocês essa invocação da musa, que eu acho que vai ser bem legal, bem legal. Vamos lá, pessoal. Até amanhã. Tô empolgada.